Boa noite. O título do nosso trabalho é Psicologia Comunitária ou Psicólogo na Proteção Social Básica. Antes de apresentar a instituição e a entrevista com o profissional, vou contextualizar um pouco sobre o que é a proteção social básica e a atuação do psicólogo dentro desse serviço. De acordo com as leis de número 8.080 e número 8.142, o conceito de saúde se tornou mais abrangente, tomando como base a legislação do SUS, com ações que buscam a manutenção da saúde brasileira como um todo, como proteção, prevenção e tratamento são reconhecidos pelo termo atenção básica, termo esse empregado especificamente na saúde brasileira. É estabelecido, então, um conceito ampliado de saúde, incorporando fatores do meio físico, socioeconômico e cultural, oportunidade de acesso aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Essas leis legitimaram o direito de todos, sem qualquer discriminação, a ações de saúde cabendo ao governo garantir esse direito, e estabeleceram os princípios do SUS. Universalidade, acessibilidade e coordenação do cuidado, vínculo e continuidade, integralidade da atenção, responsabilização, humanização, equidade e participação social. O conhecimento e a prática interdisciplinares surgem como alternativas para se promover a inter-relação entre as diferentes áreas do conhecimento, entre os profissionais e entre eles e o senso comum, relacionando ao pensamento divergente que requer criatividade e flexibilidade, que são princípios para a exploração máxima das potencialidades de cada ciência e da compreensão de seus limites. O saber interdisciplinar propicia ao profissional uma visão que transcenda a especificidade de seu saber. Sua atenção se torna ampla e contextualizada, possibilitando ao mesmo tempo a compreensão das implicações sociais de sua prática para que esta possa se tornar realmente um produto coletivo e eficaz. A atuação do psicólogo social transcende aquela que compreende o modelo clínico tradicional, considerando a necessidade de sua contextualização à comunidade onde atua. Sendo assim, os profissionais da psicologia enfrentam um grande desafio de redimensionamento de suas práticas. A necessidade é de contemplação e de superação da formação acadêmica no sentido de flexibilização das práticas psicológicas, que precisam ser de acordo com o contexto para que seja possível lidar com as demandas reais da comunidade. A inserção de psicólogos no setor básico da saúde é recente, o que justifica ainda a não definição clara de seu papel em cada um dos níveis de atenção, o que resulta um desconhecimento das possibilidades de atuação. Sobre a atuação do psicólogo, no capítulo 3, O Psicólogo na Comunidade, do livro Psicohigiene e Psicologia Institucional, Blair vai destacar 6 campos de atuação do psicólogo na comunidade. Dentre elas estão o trabalho do psicólogo na comunidade, tomada como totalidade, assessorando os poderes públicos e organismos diretivos, o trabalho em distintas instituições da comunidade, como família, fábricas, escolas, clubes, prisões, entre outras. Intervenção entre períodos críticos da vida, como o enfrentamento de uma problemática peculiar, como imigração, doenças, acidentes, desastres econômicos, entre outros. Primeiramente, boa noite. Dando sequência à nossa apresentação, eu vou estar então falando para vocês um pouquinho do tópico objetivo, né? Que nele vai ter breves informações do projeto SEI, que é onde atua a profissional psicóloga que nós do grupo entrevistamos. Então, esse projeto, ele tem como um dos pilares as experiências de redes sociais comunitárias vivenciadas, então, dentro do Centro Educacional Integrado, que é o projeto SEI, que ele, então, realiza o atendimento de crianças portadoras de múltiplas deficiências na região central de Campinas. Ele também apresenta o desenvolvimento de ações que visam contribuir para o fortalecimento e articulações de rede, já que algumas regiões aqui da nossa cidade têm um alto índice de vulnerabilidade social. Mas também as iniciativas de demanda e de articulações das diversas entidades não governamentais e governamentais que apresentam, então, o serviço social às famílias dentro do seu território. O projeto, então, tem como objetivo colaborar para a potencialização das articulações existentes
e possibilitando um maior conhecimento, diálogo e ações conjuntas nas comunidades entre suas redes. A partir então da troca de experiência e sistematização de metodologias e formação dos autores sociais, há também uma importante articulação com o encontro mensal que reúne lideranças das 3 comunidades e técnicos públicos presentes dentro desse território, que são, então, o Centro de Assistência Social, mais conhecido como CRAS. Por fim, o nosso trabalho é apresentar os grandes desafios, nos limites dos programas sociais propostos pelo poder público, nas dificuldades dos agentes externos em desenvolver um trabalho que leve ao fortalecimento da comunidade. E a fim de mostrar tais desafios, a gente coloca então no nosso trabalho as experiências na busca conjunta de soluções e encaminhamento de questões na melhoria do aproveitamento de um instrumento de capacitação coletiva. Metodologia. CEI, Padre Santi Capriotti, é um serviço complementar de atendimento à família de pessoas com deficiência, que se mantém através de parcerias do termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos da cidade de Campinas. De acordo com o censo obtido no ano de 2000 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no Brasil, até então, existiam 24,5 milhões de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência no país, o que representa 14,5% da população geral. Em relação à população mundial, por volta de 10% das pessoas possuem algum tipo de deficiência, simbolizando proximidade de 650 milhões de pessoas até então, segundo a Organização Internacional do Trabalho, do índice de 2010. Os principais objetivos dos serviços oferecidos pela instituição se baseiam em promover a autonomia e a melhora da qualidade de vida das pessoas com deficiência e suas famílias, colaborando para o acesso a benefícios em que as crianças e adolescentes possuem direito, mas não há conhecimento sobre, como, por exemplo, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais das demais políticas públicas setoriais e do sistema de garantia de direitos. Há também o compromisso em promover o fortalecimento da convivência familiar e comunitária, a proteção social e os cuidados individuais e familiares voltados ao desenvolvimento de autonomia e habilidades dos sujeitos e de suas potencialidades, e ao fortalecimento dos vínculos afetivos. A família caracteriza-se como um dos primeiros grupos sociais no qual uma pessoa se insere, caracterizando-se como a primeira mediadora por excelência entre indivíduo e sociedade. De acordo com Bock, Furtado e Teixeira, 1999, abre aspas, a fundação social atribuída à família é transmitir os valores que constituem a cultura, as ideias dominantes em determinado momento histórico, isto é, educar as novas gerações segundo padrões dominantes e hegemônicos de valores e de condutas, fecha aspas. A família, portanto, é responsável pela sobrevivência física e psíquica da criança, uma vez que se constitui como o primeiro grupo de mediação do indivíduo com a sociedade. Os atendimentos da instituição ocorrem de diversos modos, onde o serviço promove visitas domiciliares nas residências das pessoas atendidas, contendo abordagem psicossocial individual e grupal em suas atividades. O serviço possui uma equipe interdisciplinar composta por coordenadores, uma psicóloga e uma assistente social, que atendem aproximadamente 90 famílias das crianças assistidas, totalizando cerca de 260 pessoas residentes pela cidade de Campinas. Falando sobre o profissional da psicologia, de acordo com o CFP, o princípio fundamental do exercício da profissão de psicólogo se relaciona com a promoção da qualidade de vida das pessoas e das coletividades, a fim de contribuir para a eliminação de formas de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A formação dos profissionais de saúde no Brasil passou a ter maior visibilidade e aprofundamento empírico nas últimas décadas,
tendo como objeto de estudo a necessidade das instituições sociais em atender demandas de atendimento à população de pessoas com deficiência. De acordo, então, com essa citação de Marx, a minimização das barreiras sociais proporciona para as pessoas com deficiência uma maior integração física, assim como a dissolução do preconceito e de formas de discriminação ocorridas no contexto social. De tal maneira, nós entendemos então que a atuação do psicólogo nos referidos serviços é essencial para que sejam supridas as demandas trazidas aos atendimentos pelas pessoas com deficiência. Estudos e especializações do profissional da psicologia se constituem para que possam contribuir para a prática do atendimento. Inicialmente, foi apresentado à psicóloga o termo de consentimento, que foi assinado por ela e pelas duas integrantes do grupo que fizeram a entrevista. O encontro foi por meio da plataforma de videochamadas Google Meet e durou em torno de 30 minutos. A entrevista teve como eixo um roteiro estruturado, elaborado em sala junto com professora e colegas de classe. É importante ressaltar que, mesmo oferecendo anonimato, a psicóloga entrevistada permitiu que citássemos seu nome e o nome da instituição que trabalha atualmente. A partir de uma entrevista semi-estruturada com a psicóloga social Ana Paula Ferro de Oliveira, a qual aceitou o convite para a participação nesse estudo, a mesma foi submetida a algumas questões sobre sua atuação dentro da psicologia social comunitária, aberta a compartilhar suas experiências, sendo elas positivas ou negativas, o modo com que se desenvolve seu trabalho e suas expectativas perante o futuro do profissional dentro da área. Ana Paula contou que atua com a fenomenologia existencial dentro da clínica e, no trabalho, utiliza a psicologia sócio-histórica, pois é muita importância no olhar sócio-histórico perante a psicologia comunitária na instituição em que trabalha. O seu trabalho dentro da instituição busca a garantia de direitos para todo o público-alvo, que são crianças com deficiências físicas e cognitivas. Questionada a respeito das principais demandas do público-alvo da instituição e como ela trabalha com essas demandas, ela nos respondeu que alguns alunos não têm laudo médico que comprove alguma deficiência cognitiva, mas chegam lá com uma clara dificuldade e, portanto, eles fazem essa ponte entre o atendimento e a saúde, quando há necessidade, para que essas crianças consigam o laudo médico a respeito da sua dificuldade cognitiva. Comentou também que o trabalho que exerce é de articulação direta com a rede o tempo todo. O CEI atende toda a cidade de Campinas, então a articulação ocorre com a rede onde os atendidos moram. Por exemplo, se um dos atendidos mora na região norte, será feito contato com o CRAS Norte da cidade de Campinas, Centro de Saúde de Referência da Família e instituições de assistência básica e, se necessário, da proteção média de onde a família está localizada. Na instituição, existe uma ferramenta que separa as famílias por regiões e quais serviços da rede, sejam esses públicos ou privados, estão disponíveis para articulação com a relação a cada família. No geral, a articulação inicial é com a escola e com a saúde. Perguntamos também se ela achava que sua formação na graduação havia lhe dado subsídios para atuar na área. Ela responde que durante a graduação fez estágio em psicologia comunitária e teve como mentora uma professora que admirava muito. Disse que essa professora e seu marido eram estudiosos na área de assistência social e que aprendeu muito com ela. Diz que, por ter sido acompanhada por essa professora, acredita que a graduação tenha dado subsídios para atuar depois da formação. Quanto às dificuldades enfrentadas no início da carreira, a entrevistada destacou o estigma sobre o psicólogo. Ela sempre foi investida na psicologia social e transitou por muitos serviços. Mas, desde o início, a maior dificuldade que encontrou foi fazer com que a vissem como uma psicóloga, além da psicologia clínica. Para a entrevistada, o projeto mais desafiador de sua carreira ocorreu na Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude, onde trabalhou no Projeto Gaia, no ano de 2010. O trabalho era realizado com jovens e adolescentes que haviam cometido algum ato infracional e que, no momento, cumpriam medidas socioeducativas ou se encontravam em liberdade assistida. A entrevistada relata que havia um recorte social muito claro dos inseridos na internação e no projeto, que é de uma maioria de meninos jovens, de classe média social baixa e de negros. Ela diz que o maior desafio de sua carreira foi quando trabalhou com o caso de um garoto de 16 anos que estava fora desse recorte. Um garoto branco, de família abastada financeiramente e de classe social alta.
Havia uma resistência muito grande por parte da família em aceitar que o filho estivesse inserido naquela realidade. E que em toda a sua carreira percebe que famílias favorecidas economicamente não compreendem que as políticas públicas se aplicam também a eles, pois conseguem alcançar seus direitos de forma privada. A entrevistada nos relatou, inclusive, que durante a pandemia continua fazendo articulações com a rede, acompanha as crianças remotamente, participa de grupos de encontro com as famílias e com as mães. Nossa última pergunta foi: você teria alguma orientação para os profissionais que estão se formando que querem atuar nesta área? A resposta dela foi: estudem, nunca parem de estudar, de conhecer o próximo. Ela diz ser importante a inserção e o interesse em modos de viver diferentes do que se está em contato. Então é importante ler livros, assistir filmes, ouvir música, consumir cultura em geral, que retratem outras formas de viver. Procurar conhecer sobre culturas de outros países e de outras regiões do país. Isso nos engrandece não só como profissional, mas como cidadão. Essas são nossas referências bibliográficas e assim encerro a nossa apresentação. Obrigada pela atenção, tenham todos uma boa noite.